Olá, meus irmãos. Hoje teremos mais uma lição da nossa escola dominical e hoje eu quero falar sobre os nossos símbolos de fé. Eu sei que é um assunto já bastante conhecido, mas eu quero fazer nesta lição um resumo do ponto de vista daquilo que devemos conhecer e alguns pontos para a nossa reflexão quanto à utilização destes símbolos de fé. Bem, e para isso eu quero trazer então 5 pontos para a nossa reflexão quanto a este assunto. O primeiro é falar um pouquinho sobre o que é uma confissão de fé, o que são símbolos de fé e o surgimento desses símbolos na tradição reformada, dentro do ambiente reformado. Bem, símbolos de fé, eles podem ser resumidos entre confissão de fé, que é aquilo que nós confessamos mediante a Escritura Sagrada, e também os catecismos. Os catecismos são estruturas didáticas para que a gente decore por meio de perguntas e respostas. Então, temos catecismos que são dirigidos aos adultos, que têm um pouquinho mais de detalhes, e os catecismos que são dirigidos às crianças, a povos alcançados, aborígenes, que possuem uma estrutura mais simples. Então, devemos olhar para os símbolos de fé como estes documentos. Documentos que buscam, na sua construção, fidelidade às escrituras sagradas. Então, não é invenção humana, não é nada que surja da imaginação das pessoas, não. Mas são documentos sérios que sistematizam. Então, por exemplo, é como se eu perguntasse para você, o que você pensa acerca de Deus Pai? O que você responderia? É exatamente isso que os símbolos de fé fazem. O que você pensa sobre Deus Filho, Cristo Jesus? O que você responderia? Você poderia ultrapassar do chavão que ele é Senhor e Salvador daqueles que creem? E ultrapassar um pouco mais? É isto que os símbolos de fé fazem. Com relação ao Espírito Santo, à igreja, o culto, a disciplina, enfim, até mesmo a visão que nós devemos ter do Estado e a nossa relação com esse Estado, tudo isso está contido nos símbolos de fé. E quais são os principais símbolos que nós temos até chegar naqueles que são adotados pela Igreja Presbiteriana do Brasil, que são os símbolos de fé de Westminster? Eu gostaria de destacar aqui primeiro a confissão da Guanabara, essa confissão foi composta em 1558. Um grupo de pastores e líderes foi enviado por Calvino, pelo próprio Calvino, no século XVI, para pregar o evangelho aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Exatamente. Houve uma carta, um pedido. Eles estavam ali tentando, de alguma forma, transformar aquela região numa França antártica ou numa França austral, no continente americano. E Calvino, então, a pedido de Villegagnon, ele manda, então, esses pastores. Só que Villegagnon, ele é um traidor. Ele se afasta da teologia reformada e se aproxima da teologia romana, da Igreja Católica Apostólica Romana. E com isso, então, há um embate muito grande numa ilha que é chamada de Ilha Coligny. E nesse embate, o ponto central era o elemento da ceia, o pão. Então, o pão, ele representava a Cristo ou ele era o próprio corpo de Cristo? O assunto era sobre transubstanciação. Com isto, então, esses pastores calvinistas, eles perdem, não é, ali o debate e são, então, mortos, são assassinados na praia ali da Guanabara, ali onde hoje está o Rio de Janeiro. E aí, então, surge, nesse ano, 1558, esses presos que foram condenados à morte, foram assassinados, eles escreveram, então, o que hoje nós conhecemos como Confissão da Guanabara.
sem dúvida nenhuma, é considerado como o primeiro documento de todas as Américas e um dos primeiros documentos reformados a serem registrados. Então, temos aqui no Brasil o documento mais antigo de uma manifestação reformada por meio de uma confissão é brasileira. Que coisa interessante, não é? Às vezes não sabemos disso. Mas temos também a Confissão Belga, que foi composta em 1561. Quem compôs essa confissão foi Guido de Brès. E Guido de Brès, ele se debruça então sobre a palavra de Deus e ele começa a sistematizar então ali o que ele crê pelo viés reformado, o que a Escritura Sagrada fala sobre os mais variados assuntos. E temos então uma importante confissão de fé, sem dúvida nenhuma, foi preparada na Bélgica, daí a sua expressão, e que, de fato, nós presbiterianos consideramos como um símbolo irmão. Está totalmente correto. Não adotamos no sentido oficial da denominação, mas nós recebemos com muita alegria. Temos também o Catecismo de Heidelberg. Esse catecismo ele foi preparado por Zacarias Ursinos e Caspar Olevianos em 1563. Isso foi por conta de um pedido que foi feito por um nobre que havia se convertido do catolicismo romano para o calvinismo, para a teologia reformada, e ele queria então que os seus súditos tivessem condições de entender qual é a visão reformada de mundo, partindo das escrituras sagradas. Então, foi composto esse importante catecismo que nós também, presbiterianos, temos em altíssima conta. Temos também os cânones de Dort. Esses cânones de Dort foram preparados em 1618. Por que esse documento surgiu? Esse documento surgiu como uma reação contra um outro documento que se chamou Remonstrance. Esse documento, Remonstrance, ele foi composto pelos seguidores de Armínio. Esse documento dizia que, por exemplo, o homem ele também tem participação quanto à salvação no que diz respeito ao seu esforço, que Deus não predestinou ninguém na sua onipotência, apenas na sua onisciência. Ele sabia quem iria se converter, então a estes ele colocou como eleitos. E também o fato de que o crente pode perder a salvação. Esse tipo de teologia, que é uma teologia humanista, uma teologia baseada no movimento humanista europeu da época, foi contestado por calvinistas. E esses calvinistas, então, se juntam solenemente e compõem, então, aquilo que nós conhecemos como cânones de Dort. Foi preparado por um sínodo holandês para se contrapor à teologia arminiana. E, por fim, nós temos, em 1649, os nossos símbolos de fé de Westminster, porque foram compostos na Catedral de Westminster, que fica em Londres. Ali houve a junção de pastores, líderes piedosos, vindo de várias regiões, e eles ali então compõem aquilo que nós temos como os nossos símbolos de fé. Esses símbolos de fé, eles buscam com fidelidade trazer aquilo que a Escritura Sagrada nos fala sobre os mais variados assuntos, desde a Santíssima Trindade, a Igreja, a disciplina, a maneira como devemos olhar o pecado, a conversão, tudo. Está ali uma síntese, um resumo. E temos também os nossos catecismos, e um ponto importante e interessante é que são os catecismos que vão trazer uma interpretação ampliada dos 10 mandamentos. Então, eles tomam um mandamento e vão mostrar que ali encontram-se muitos aspectos que não estão diretamente contidos na expressão, mas que estão contidos naquilo que a Escritura Sagrada nos diz. Um exemplo que eu posso dar por exemplo, é o 5º mandamento. O 5º mandamento diz que nós devemos honrar pai e mãe, porque assim os nossos dias seriam prolongados sobre a terra. O que os nossos catecismos fazem, principalmente o catecismo maior? Diz que este mandamento, que está falando da submissão do filho para o pai, ele se estende para a submissão, por exemplo, de um membro de igreja para o pastor,
de uma pessoa mais nova para uma pessoa mais velha, e ele fala também do relacionamento de um inferior para o superior em termos de liderança, do superior para o inferior e também dos iguais. Então é isto que os nossos símbolos de fé fazem, eles trazem toda a dimensão daquilo que devemos aplicar com relação aos mandamentos, os mandamentos morais, os 10 mandamentos. Por isso é um documento muito precioso e que deve ser conhecido por nós, pelo seu conteúdo profundamente bíblico, voltado para aquilo que o Senhor Deus nos revelou. E a Igreja Presbiteriana, ela adota oficialmente os símbolos de Westminster, que estão divididos em a Confissão de Fé, Catecismo Maior e Catecismo Menor. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero trazer aqui da nossa aula, falando sobre os símbolos de fé. O segundo ponto que eu quero ressaltar aqui é que os símbolos de fé são autoridade sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil. É isto mesmo. Por que são autoridade? Porque eles advêm da Escritura Sagrada. Estão ligados àquilo que a palavra de Deus nos revela. Por exemplo, quando a nossa confissão de fé vai falar sobre a Escritura Sagrada, não é? Diz assim: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestam de tal modo a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade necessário à salvação. Por isso foi o Senhor servido em diversos tempos e diferentes modos revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade, e depois para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isso torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus, a sua vontade ao seu povo. Então, veja, há como contestar isto? Não, porque está na Escritura Sagrada, porque é Bíblia. A nossa confissão de fé, bem como os nossos catecismos, eles buscam trazer para nós, de fato, como a Escritura Sagrada trata os mais diversos assuntos. Por isto é autoridade sobre nós, porque foi composto por um concílio formado por homens piedosos. E ao longo da história, veja, foi composto no século XVII. Até hoje tem passado pelo teste daquilo que se aplica a partir da Escritura Sagrada. Então, são autoridade. É isso que todo presbiteriano precisa entender. Os símbolos de fé não são só um modismo ou uma forma diferenciada que vai tornar a igreja presbiteriana distinta de outras denominações. Não. Os símbolos de fé são autoridade sobre nós. E precisamos entender isto com muita clareza. O terceiro ponto que eu quero trazer acerca deste assunto sobre os símbolos de fé é que todo aquele que se torna membro da igreja presbiteriana, ele jura subscrever esses símbolos. E isso é muito sério. Você é presbiteriano? Então você jurou, no momento de culto, no ambiente de culto, você jurou subscrever os nossos símbolos de fé. E se você não os subscreve, você está pecando. E é um pecado grave. Porque é um pecado, inclusive, contra o nome do Senhor, porque foi feito um juramento em nome do Senhor. Isso inclui também pastores, presbíteros e diáconos, oficiais da igreja. Os diáconos são oficiais da igreja local, presbíteros e pastores são oficiais da igreja nacional. Todos eles juraram subscrever os símbolos de fé. Qualquer pastor, qualquer presbítero, qualquer diácono que não subscreve os símbolos de fé, ele está cometendo um pecado terrível contra o Senhor. Por que está cometendo um pecado terrível contra o Senhor? Porque ele jurou. Se ele jurou diante de Deus.
Esse juramento diante de Deus acontece, como eu disse e repito, no ambiente de culto. É solene. Ninguém é obrigado a ser presbiteriano. Ninguém é obrigado a ter que subscrever os símbolos de fé. Há tantas outras denominações evangélicas que não tem nada, né? Não tem nenhum símbolo de fé, mas para ser presbiteriano, para se tornar membro da igreja presbiteriana, um juramento é feito. Ah, mas eu não me lembro disso. Não se lembra? Você não se lembra quando o pastor, no momento em que você faz a sua profissão de fé, ele disse: prometei subscrever os nossos símbolos de fé contidos na nossa confissão breve e catecismo maior. Aí você, prometo. Você jurou. Ou você levou aquilo na brincadeira. Ou você não estava atento para o que era dito e principalmente quanto à sua resposta. Todo crente presbiteriano jura, porque para se tornar membro, jura subscrever os símbolos de fé. O quarto ponto que eu quero trazer aqui para nossa reflexão é que para jurar a subscrição desses símbolos de fé, eu preciso conhecer o seu conteúdo. Como é que eu vou jurar diante da igreja, diante de Deus, algo que eu não conheço? Isso é um problema. Isso é até grave. É por isso que, se você é membro da igreja presbiteriana, você jurou subscrever os símbolos de fé, mas não os conhece, corra, meu irmão, com muita rapidez, leia, estude os símbolos de fé, porque é cobrado de você a subscrição. Por exemplo, o que os nossos símbolos de fé falam sobre culto, dia do Senhor, sobre Deus, sobre salvação, sobre o Estado, sobre vida após a morte, sobre a estrutura da jornada do povo de Deus? O que os nossos símbolos de fé fazem? Ou melhor, dizem? Nós sabemos que os nossos símbolos de fé são aliancistas e que eles, de fato, têm uma posição muito severa com relação ao cumprimento da lei dos 10 mandamentos. Você sabia disso? Não sabe? Então precisa estudar. Você precisa conhecer, porque você jurou. Muita gente é irresponsável porque jura sobre aquilo que desconhece. Como assim? Aí, de repente, quando há uma discussão, se tem um debate, não é? Sobre algum ponto da Escritura Sagrada, aí ele vai dizer: ah, não concordo com ele. Ah, como não? Tá aqui, ó. Tá aqui no símbolo de fé. Tá aqui, naquilo que você jurou, que seria autoridade sobre a sua vida. Então, aqueles que irão se tornar membros da igreja presbiteriana, leia, porque você vai jurar. Agora, se você não quiser, não se torne membro. Diga assim: olha, pastor, eu agradeço o tempo, mas tem algumas coisas aí que eu não concordo, eu não quero subscrever, então eu vou buscar uma outra denominação. Tranquilo, isso é legítimo. Mas quando eu me torno membro da igreja presbiteriana, eu preciso conhecer e subscrever. Se eu ainda não os conheço, preciso ler para saber. E o quinto e último ponto que eu quero trazer aqui para vocês, vamos recapitular, né, os pontos que já tratamos até aqui. O primeiro, nós falamos sobre os símbolos de fé das igrejas reformadas, aí mostramos um pouquinho da história, uma síntese da história da composição destes documentos, que começa em 1558, lá na Baía de Guanabara, e vai até os nossos símbolos de Westminster, que nós adotamos como igreja presbiteriana em 1649. Depois vimos que os símbolos de fé são autoridades sobre a igreja presbiteriana, né, sobre todo presbiteriano. Em terceiro lugar, vimos que todo aquele que se torna membro da igreja presbiteriana jura subscrever os símbolos de fé. Se ele é presbiteriano, ele jurou. Vimos também a necessidade de conhecer aquilo que prometemos. Então, para jurar a subscrição, devemos conhecer o seu conteúdo para saber o que estamos fazendo com responsabilidade. E aí sim, em quinto e último lugar, eu preciso entender o lugar desses símbolos diante da nossa autoridade máxima, que é a Escritura Sagrada. Como nós podemos inserir
os símbolos de fé dentro daquilo que entendemos como a nossa única regra de fé e prática, que são as Escrituras Sagradas. E aí eu quero ler aqui um pequenino texto, me permitam, de John Cayley, sobre esse tema, que está, inclusive, nos nossos símbolos de fé. Foi colocado ali. Diz assim o texto. O título é A Autoridade da Confissão de Fé e dos Catecismos. Então, vou ler um texto pequeno, veja só que preciosidade. Pessoas há que estranham adotar a Igreja Presbiteriana uma confissão de fé e catecismos como regra de fé, quando sustenta sempre ser a Escritura Sagrada sua única regra de fé e de prática. A incoerência é apenas aparente. A Igreja Presbiteriana coloca a Bíblia em primeiro lugar. É ela só que deve obrigar a consciência. É também princípio fundamental da Igreja Presbiteriana que toda autoridade eclesiástica é ministerial e declarativa, que todas as decisões dos concílios devem harmonizar-se com a revelação divina. A consciência não deve se sujeitar a essas decisões se elas forem contrárias à palavra de Deus. Ainda outro princípio da mesma igreja é que os concílios, sendo de homens falíveis, podem errar, e muitas vezes têm errado. Suas decisões, portanto, não podem ser recebidas como regra absoluta e primária de fé e prática. Servem somente para ajudar na crença ou na conduta que se deve adotar. O supremo juiz de todas as controvérsias em matéria religiosa é o Espírito Santo, falando na e pela Escritura. Por esta, pois, deve-se julgar toda e qualquer decisão dos concílios e toda e qualquer doutrina ensinada por homens. Admitir-se a falibilidade dos concílios não é depreciar a autoridade da confissão de fé e dos catecismos para aqueles que de livre vontade os aceitem. Admitindo tal, a Igreja somente declara que depende do autor da Escritura e recebe a direção do seu Espírito na interpretação da palavra e nas fórmulas de aplicar suas doutrinas. A Igreja Presbiteriana sustenta que a Escritura é a suprema e infalível regra de fé e prática, e também que a confissão de fé e os catecismos contêm o sistema de doutrina ensinado na Escritura, e dela deriva toda a sua autoridade, e a ela tudo se subordina. É justamente porque cremos que a confissão de fé e os catecismos estão em harmonia com a Escritura, nossa regra infalível, que os aceitamos. Não existem, pois, na Igreja Presbiteriana duas regras de fé, mas uma só, suprema e infalível. As outras fórmulas são subordinadas e falíveis, necessárias para a pureza, governo e disciplina da Igreja. Assim, a experiência de muitos séculos o tem demonstrado. Na verdade, John Cayley ele vai tirar o que o nosso próprio símbolo de fé fala com respeito a quê? Com respeito aos concílios. Por quê? Porque sabemos que os nossos símbolos de fé foram compostos em ambiente de concílio. Então, o que temos nesse texto, ou seja, o lugar destes símbolos diante da Escritura Sagrada está muito claro. E eu vou ler aqui o que a nossa confissão de fé fala naquilo que Cayley se baseou, que é o capítulo 21 dos Sínodos e Concílios. Me permitam aqui ler. Artigo 1º. Para melhor governo e maior edificação da Igreja, deverá haver as assembleias, comumente chamadas sínodos ou concílios, em virtude do seu cargo e do poder que Cristo lhes deu, para a edificação e não para a destruição, pertence aos pastores e aos outros presbíteros das igrejas particulares criar tais assembleias e reunir-se nelas quantas vezes julgarem útil para o bem da igreja. Artigo 2.
Aos sínodos e concílios compete decidir ministerialmente controvérsias quanto à fé e casos de consciência, determinar regras e disposições para a melhor direção do culto público de Deus e governo da sua igreja, receber queixas em caso de má administração e autoritativamente decidi-las. Os seus decretos e decisões, sendo consoantes à palavra de Deus, devem ser recebidos com reverência e submissão, não só pelo seu acordo com a palavra de Deus, mas também pela autoridade pela qual são feitos, visto que essa autoridade é uma ordenação de Deus designada para isso em sua palavra. Artigo 3. Todos os sínodos e concílios, desde os tempos dos apóstolos, quer gerais, quer particulares, podem errar. E muitos têm errado. Eles, portanto, não devem constituir regra de fé e prática, mas podem ser usados como auxílio em uma e outra coisa. Só explicando, o que ele está dizendo aqui é que muitos concílios se reúnem, às vezes são concílios que não têm compromisso com a Escritura Sagrada e trazem erros. O exemplo clássico e claro disso são os concílios da Igreja Católica Apostólica Romana. Eles se reúnem para deturpar a Escritura Sagrada. Então não é porque está num ambiente de concílio com autoridade eclesiástica que nós devemos adotar. Não, de jeito nenhum. Nós rejeitamos. Por quê? Porque ao passar pelo crivo das Escrituras Sagradas, sabemos que ali há erros. É isso que está dizendo aqui o nosso símbolo de fé. Artigo 4º e último. Os sínodos e concílios não devem discutir nem determinar coisa alguma que não seja eclesiástica. Não devem imiscuir-se nos negócios civis do Estado, a não ser por humilde petição em casos extraordinários ou por conselhos em satisfação de consciência, se o magistrado civil os convidar a fazê-lo. Então está aqui. É exatamente o que Kyle diz, ele vai fazer um resumo daquilo que encontramos nos nossos símbolos de fé. Ele mesmo diz, o sínodo, o concílio, todos os concílios fiéis têm autoridade, inclusive, para rever alguns pontos e até mudar tudo de acordo com a Escritura Sagrada. Agora, um ponto importante a se dizer aqui. Essa autoridade está nos concílios, não nos indivíduos. Nenhum indivíduo tem autoridade para chegar e dizer assim, não, isso aqui eu não concordo, então não aceito e ninguém deve aceitar. Não é bem assim. Não é bem assim. É por isso que a nós cabe o livre exame das Escrituras Sagradas, mas não a livre interpretação. A interpretação das Escrituras Sagradas passa pelos nossos símbolos de fé. Agora, qual é o procedimento? Encontro um problema no nosso símbolo de fé, seja no catecismo, seja na nossa confissão, encontro um erro, tá lá, tá contrário à Escritura Sagrada, passou desde o século XVII que ninguém percebeu, eu percebi, tá, então o que eu faço? Aí eu vou chegar na igreja e dizer, olha, irmãos, vamos queimar, isso. Não, aí como crente eu vou ao meu pastor e digo, pastor, veja isso, pastor olha e fala, é verdade, há um problema aqui, esse pastor, ele pode ser membro de todo e qualquer concílio da Igreja Presbiteriana e no seu concílio maior, que é a maior autoridade conciliar que nós temos, que se chama Supremo Concílio. Faz um documento, envia pelo presbitério, passando pelo sínodo, até chegar ao Supremo Concílio. E ali haverá, então, um debate sobre aquele ponto. E o concílio tem autoridade para debater e até rever, corrigir, derrubar. Ele tem autoridade para isto, como concílio. Então é dessa maneira que eu devo encarar os símbolos de fé. É importante, irmãos. E eu concluo dizendo, qual a importância fulcral, central dos nossos símbolos de fé? É termos uma interpretação doutrinária saudável das Escrituras Sagradas. E é isto que os nossos símbolos de fé fazem. Se você é presbiteriano, se diz reformado e nunca leu nada dos nossos símbolos de fé, é lamentável. Por isso eu quero incentivá-lo para que você leia. Não é muita coisa. A leitura ela se dá de maneira muito rápida.
leia. Leia para que você entenda aquilo que cremos e aquilo que devemos obedecer, sempre com os olhos nas Escrituras Sagradas. Bem, meus irmãos, esta é a nossa lição de hoje. Que o Senhor Deus nos abençoe. Estejamos em oração pela nova direção da nossa escola dominical, que vai rever muitos pontos e certamente trazer para nós uma escola mais dinâmica, com vários assuntos. Muitos irmãos estão envolvidos nisto. Então, oremos para que o Senhor Deus nos abençoe. Que todos tenham um bom dia do Senhor e que Cristo seja glorificado no nosso meio.